Olá, eu sou o Thiago Sarraf e bem-vindo ao último vídeo sobre a série de SEO, entendendo como ele trabalha e montando uma boa estratégia de homepage para o seu negócio. Lembrando que isso aqui não é o desenho da estratégia, isso aqui é para você utilizar de forma mais fácil a escrita e a documentação. Não estamos desenhando a estratégia, isso daí fica para um outro vídeo. Bom, a densidade tem a repetição e ela é importante não só nesse conteúdo inicial que a gente explicou para vocês nos vídeos anteriores, que foi ali na descrição, no título, como termo-chave, e sim no conteúdo que a gente vai ter que trabalhar e a gente vai mirar aquelas 1000 palavras que eu citei para vocês e mostrei naquele exemplo do guia do e-commerce no livro, no começo de quantas páginas de conteúdo seria. Mas, Thiago, eu não sei o que falar, vai ter que descobrir. Aqui eu já estou falando muito mais de 1000 palavras para vocês e a gente compilou, conseguiu fazer de uma forma até bem tranquila, tá? Então, dando sequência depois da densidade, a gente vai colocar o nome da imagem, como eu dei o exemplo lá na capa do livro, lembra? Esse livro aqui? Então aqui apareceu o nome, né, Guia de E-commerce da página, imagem 1, e esse nome vai também indexar lá no Google. Essa é a ideia para a gente poder também indexar pela parte de imagens, tá? Posterior a isso, a gente vai estabelecer como ordem um pré-título dos produtos, que vai ter a ver com o nome do site, departamento, categoria e o nome do produto. Sandália rasteira, feminina, verão, modelo tal. E a gente vai trabalhando isso daí para poder ter uma relevância e ter uma hierarquia e repetir também a estratégia de repetição de termos chaves dentro do seu negócio. Uma dica que eu daria, por exemplo, a gente estava dando uma olhada na Mobile, o nome da categoria é sofás e o nome dos produtos é sofá. Ele não repete, ele não briga com essas densidades. É uma dica bem bacana que eu deixaria aí para vocês. Feito isso, a gente vai trabalhar o H1, que é aquela chamada. Lembra lá na imagem que eu coloquei para vocês? É a segunda chamada depois do título. Ele tem a ver com o título, mas não é exatamente o mesmo nome. E depois, no finalzinho dele, a gente vai trabalhar o H2, que seria uma repetição desse termo variado para reforçar e convidar de repente um usuário. Nós, nesse texto, vamos trabalhar também com links internos para o site quando fizer sentido, que é aquela estratégia de link building, que você já deve ter ouvido falar, que é a construção de links. Então eu estou falando de um departamento rasteira, eu vou apontar para as rasteiras coloridas, para as rasteiras tradicionais, para as rasteiras da moda, para a rasteira liquidação, você aponta para o link que você quiser. Em alguns momentos a gente também vai utilizar o recurso de deixar em negrito certas palavras-chave de acordo com os termos-chave que você mesmo já especificou dentro do seu universo, dentro do seu negócio. É importante porque o robô do Google dá uma certa notoriedade e além do robô do Google dessa notoriedade, o usuário vai percorrer o olho. O negrito foi feito para chamar atenção e esse é o nosso objetivo, chamar a atenção dele naquele termo, como aquela estratégia da repetição do número 13 que a gente acabou citando para vocês. E aí, por fim, a gente vai fazer aquela grande descrição do negócio e a gente vai mirar as 1000 palavras dentro desse texto. Dentro desse texto, a gente vai usar termos-chave, conteúdo, apontamento, a gente vai usar toda a estratégia em si que a gente desenhou. Só que o pulo do gato aqui é a densidade da palavra do termo-chave que você está trabalhando. Quando eu falo palavra, é uma só, termo é expressão. Eu não quero de repente falar assim, calçado tênis olímpicos, por exemplo. Eu não quero falar só calçado, eu não quero falar só tênis e só olímpicos. Eu quero usar esse termo-chave como minha expressão principal. Esse termo-chave você vai repetir algumas vezes. E a gente está falando de uma repetição média de 5 a 7 vezes. Num texto de 1000 palavras, como eu estou dando um exemplo para vocês, a gente pode repetir um pouco mais, porque essa densidade ela tem que ficar entre 0,5% e 2%. Eu vou repetir. Essa densidade de termo-chave ela tem que ser repetida, representando entre 0,5% e 2%. Thiago, como eu vou descobrir isso? Divide 5 por 1000. É fácil. É um percentual da conta que você vai trabalhar. Porém, tem ferramentas aí na internet. Eu não lembro agora se nas minhas dicas de ferramentas eu considerei essa em si, chamada SEO Quake. E você vai colocar para inspecionar no site e medir a densidade dessas palavras, vai ficar muito mais fácil. Tem que ter uma certa habilidade para mexer nessa ferramenta, já tem que conhecer bem. O jeito mais fácil é você na escrita saber a quantidade e fazer essa conta matemática bem simples de divisão para descobrir aí o percentual. Essas são as estratégias de homepage que eu trabalho, esse guia, né, essa receita que eu sigo. A estratégia em si, até corrigindo um pouco o que eu acabei de falar, a gente precisa formular no planejamento do teu e-commerce. Aí eu vou voltar para um dos vídeos lá do começo do meu canal, que é a série de planejamento, onde a gente vai falar do primeiro pilar, da minha metodologia dos 9 pilares, e você vai revisitar teu planejamento para saber aquilo que você está desenhando de estratégia, certo? É lá que a gente vai mexer nisso.
Aqui a gente só está dando sequência e executando essas etapas para você trabalhar. E se você não fez isso ainda, a gente está validando. Thiago, como que eu vejo, como que eu trabalho tudo isso? Tem ferramentas, SEO, Quake, que eu falei, o SEMrush, o SimilarWeb, entre outras que a gente vai ter, pesquisa, o próprio Google, Google Trends, entre uma série de outras informações que você vai utilizar. Esse daqui era um orientador, um guia para você fazer uma boa estratégia, né? Uma boa execução, na verdade, ali de homepage. A gente precisa planejar todo o teu site para fazer isso daí nas principais páginas de conteúdo do seu site, do seu e-commerce. É muito importante você fazer isso, porque isso vai dar resultado. É isso que vai fazer você positivar a sua conta e é uma estratégia que os grandes também utilizam para trabalhar. Tá certo? E eu vou te ver na próxima série, no próximo vídeo. Lembrando que eu preciso da sua inscrição no canal, que habilite as notificações para receber novidades, informações e vídeos diários aqui no canal do YouTube, falando muito sobre e-commerce, sobre empreendedorismo, sobre formação profissional e outros assuntos ligados a esse universo. Tá certo? Obrigado mais uma vez, a gente se vê na próxima série, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!